Minha irmã mentiu para toda a vizinhança dizendo que eu era um agressor só para ficar com a casa da nossa avó. Eu provei minha inocência com as câmeras escondidas. E agora ela enfrenta um processo que vai custar cada centavo que ela tem. Sabe aquele ditado que diz que quem vê cara não vê coração? Pois é, no caso da minha irmã, a Letícia, a cara é de anjo, mas o coração é um pântano. Meu nome é Renan, tenho 32 anos, sou técnico em segurança do trabalho aqui em Curitiba e vou te contar como o sangue do meu sangue tentou destruir minha vida por causa de 4 paredes e um telhado. Tudo começou quando a nossa avó, a Dona Aurora, faleceu em 2024. Ela era o meu porto seguro, a pessoa que me criou desde os 10 anos quando meus pais se mandaram para outro estado e deixaram a gente para trás. Eu e a Letícia crescemos na casa dela, uma casa antiga, mas muito bem cuidada, ali no bairro do Portão. Era uma casa que valia fácil uns 600 mil reais, num terreno grande, com pé de limão no fundo e muita história nas paredes. Quando a avó partiu, o testamento foi direto. A casa ficaria para nós dois, meio a meio. Só que a Letícia sempre teve o olho maior que a barriga. Ela nunca trabalhou em nada sério, vivia de bico, de favor de namorado e de sugar a aposentadoria da velha. Eu, pelo contrário, sempre fui do corre. Trabalho desde os 16, juntei meu dinheiro, ajudei a pagar as reformas da casa e cuidei da Dona Aurora até o último suspiro dela, trocando fralda e dando comida na boca enquanto a Letícia estava embalada na Praia do Rosa. Assim que o enterro acabou, o clima pesou. Eu ainda estava com o olho inchado de tanto chorar, e a Letícia já chegou na cozinha com um papo estranho. Renan, essa casa é muito grande para você, e eu preciso de espaço porque quero montar meu negócio de estética aqui, ela disse, na maior cara de pau. Eu respondi que a gente ia vender e dividir o dinheiro, como estava no papel, ou eu comprava a parte dela parcelado. Ela deu um sorriso de canto de boca e não falou mais nada. Ali eu senti o primeiro calafrio. Uma semana depois, as coisas ficaram bizarras. Eu chegava do serviço e os vizinhos, gente que me viu crescer, paravam de conversar quando eu passava. O seu Geraldo, que jogava dominó comigo, virou a cara. A dona Cida, que me dava bolo de chuva, me olhou com um medo que eu não entendi. Eu estava sendo cancelado no meu próprio bairro e não fazia ideia do porquê. Até que um dia, fui no mercadinho da esquina e o dono, o Tião, mandou a real. Ô Renan, é melhor você dar um tempo, cara. A vizinhança tá comentando que você tá batendo na sua irmã para expulsar ela de casa. O pessoal tá revoltado. Eu gelei. O que, Tião? Eu nunca encostei um dedo nela. Mas a mentira já tinha ganhado perna. A Letícia tinha feito um teatro profissional. Ela apareceu no portão com o braço enfaixado, maquiou uns roxos no rosto e saiu contando pra todo mundo que eu era um monstro. Um agressor de mulher que ficava louco de raiva quando ela falava da herança. Ela não queria os 50% dela. Ela queria me tirar de lá por indignidade. Queria uma medida protetiva para eu não poder nem pisar na rua de casa, e assim, ela ficaria com tudo. O que ela não sabia, e que foi o erro fatal dela, é que eu trabalho com segurança. 3 meses antes da avó morrer, eu instalei 4 câmeras escondidas, daquelas bem pequenas, tipo olho de peixe, na sala, na cozinha e no corredor. Fiz isso porque a avó estava começando a ter esquecimento, e eu tinha medo dela cair ou de alguma cuidadora tratar ela mal. A Letícia sabia das câmeras grandes de fora, mas não fazia ideia das internas que estavam ligadas 24 horas no meu servidor na nuvem. Eu não contei nada. Voltei para casa aquele dia, entrei mudo e saí calado. A Letícia estava lá na sala, sentada no sofá que era da avó, bebendo um vinho e rindo no WhatsApp. Quando ela me viu, mudou a cara na hora. Começou a gritar. Sai daqui, seu lixo! Me deixa em paz! Socorro! Ela gritava pro pessoal da rua ouvir, sabe? Um teatro digno de novela das 9. Eu só peguei minhas coisas, fui pro meu quarto e tranquei a porta. Peguei meu celular e abri o aplicativo das câmeras. O que eu vi nas gravações dos dias anteriores foi de embrulhar o estômago. Eu vi a Letícia pegando um estojo de maquiagem e desenhando um hematoma no pescoço na frente do espelho da sala. Eu vi ela mesma batendo o braço com força na quina da mesa para ficar inchado. E o pior, vi ela conversando com uma amiga no viva voz, rindo e dizendo: o otário vai sair algemado daqui e a casa vai ser todinha minha. Vou vender e sumir desse buraco. Naquele momento, o Renan Bonzinho morreu. Eu não ia só provar minha inocência, eu ia destruir o plano dela com a força da lei. Mas eu precisava de paciência. Precisava que ela desse o checkmate para eu poder virar o jogo de um jeito que ela nunca mais se levantasse. O plano dela era me fazer perder a cabeça. Mas ela esqueceu que eu sou frio igual gelo quando o assunto é trabalho. Continuei indo trabalhar todo dia, ignorando os olhares de ódio, guardando cada vídeo, cada áudio, cada armação. A bomba estava armada, e quem ia apertar o botão era ela mesma.
A situação na casa ficou insuportável. Imagina você morar com uma pessoa que você sabe que tá planejando te jogar na cadeia. Todo dia era um teste de resistência. A Letícia não dava trégua. Ela começou a agir como se estivesse vivendo em um filme de terror. Quando eu passava pelo corredor, ela se encolhia, começava a chorar baixo e falava: "Não faz nada comigo, Renan. Eu saio da casa, eu juro." Isso tudo com a janela aberta para a vizinha da frente, a dona Lourdes, que é a maior fofoqueira da região, ouvir. A dona Lourdes, que me viu crescer e sempre ganhou presente de Natal meu, agora me olhava como se eu fosse um maníaco. Eu via ela no portão cochichando com as outras mulheres. O neto da dona Aurora saiu pior que a encomenda, quem diria, né? Um rapaz tão trabalhador batendo na irmã órfã. O bairro inteiro virou um tribunal contra mim. No mercadinho do Tião, ele nem me oferecia mais a nota fiscal, só jogava o troco no balcão e olhava para o lado. Eu tava sentindo na pele o que é ser linchado socialmente sem ter feito nada. Mas o segredo do sucesso é a calma. Eu chegava no meu quarto, abria o notebook e salvava tudo. Tinha um vídeo dela que era de cair o queixo. Ela pegou uma caneca de porcelana que era a favorita da nossa avó, jogou no chão com força, se cortou de propósito com um caco no braço e depois ficou tirando foto para postar no grupo de apoio às mulheres do Facebook aqui do bairro. Na legenda ela colocou: "Mais uma noite de medo, meu irmão quebrou as coisas em cima de mim." Aquilo me deu um ódio que subiu o sangue, mas eu respirei fundo. Se eu gritasse, ela ganhava. Se eu encostasse nela para tirar satisfação, ela ganhava. Então eu virei um fantasma. Eu saía de madrugada para trabalhar e voltava tarde, só para evitar o contato. Só que a Letícia percebeu que eu não estava caindo na pilha. Ela precisava de um evento grandioso, uma coisa que não deixasse dúvida. No dia 14 de maio, eu nunca vou esquecer, eu estava na cozinha fazendo um misto quente. Eram umas 9 da noite. Ela entrou com o celular na mão gravando e começou a me cutucar. "E aí, agressor? Tá gostando da fama? Por que você não me bate agora, hein? O bairro inteiro já sabe quem você é, ninguém vai acreditar em você." Eu continuei de costas, fritando o meu pão. Ela chegou perto e me deu um tapa na nuca. Eu não reagi. Ela me empurrou e disse: "Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar pro 190 agora e dizer que você tá armado." Ali eu vi que ela tinha perdido a noção total. Ela foi pra sala, começou a derrubar as cadeiras, chutou a mesa, rasgou a própria blusa e ligou pro socorro. Eu ouvi ela no telefone, chorando desesperada: "Por favor, socorro. Meu irmão tá fora de si, ele tá com uma faca, ele quer me matar. Bairro do Portão, rua tal, número tal, venham rápido." Eu desliguei o fogão, peguei meu celular, sentei na cadeira da cozinha e esperei. Em menos de 10 minutos, a rua estava iluminada de azul e vermelho. 2 viaturas da PM pararam na frente de casa, sirene ligada, e o bairro inteiro saiu pro portão para ver o monstro ser preso. Os policiais entraram no jardim já de mão na arma, gritando: "Mão na cabeça! Mão na cabeça!" A Letícia saiu correndo pro jardim, se jogou no chão, chorando, com a blusa rasgada e o braço sangrando, daquele corte que ela tinha feito antes. "Ele tá lá dentro! Ele tá na cozinha! Me ajudem!" ela gritava. Eu saí da cozinha devagar, com as mãos pro alto, sem falar um A. Os policiais me jogaram no chão, me algemaram com força. O sargento deu um apertão no meu pulso que quase cortou a circulação. "Vagabundo, batendo em mulher, né? Na cadeia você vai ver o que acontece com quem faz isso", o policial disse no meu ouvido. Enquanto eles me levavam pro camburão, eu vi a Letícia. Ela estava amparada pela dona Lourdes e pela dona Cida. Elas estavam dando água para ela, passando a mão na cabeça dela, e ela me olhou por cima do ombro. Naquele segundo, no meio daquela confusão toda, ela deu um sorrisinho de vitória que só eu vi. Foi um sorriso de: "Eu ganhei, a casa é minha." Eu fui levado para a delegacia sob os gritos da vizinhança: "Lixo! Covarde! Morre na cadeia!" O Tião do mercado até jogou uma pedra que pegou no vidro da viatura. Eu estava sendo tratado como o pior dos criminosos. Chegando na delegacia, o delegado de plantão, um cara com cara de poucos amigos, me sentou na sala de interrogatório. "E aí, Renan? Vai confessar ou vai dificultar?" Eu olhei bem nos olhos dele e disse a primeira frase desde que a polícia tinha chegado: "Doutor, eu não vou falar nada agora. Eu só quero que o senhor mande um policial buscar o meu computador e esse HD externo que tá na minha mochila. Lá tem o cinema que a minha irmã montou nas últimas 3 semanas. E olha, o senhor vai querer pipoca, porque o filme é bom." O delegado franziu a testa, não entendeu nada, mas mandou buscar. Ele achou que era conversa de preso querendo ganhar tempo. Mal sabia ele que o castelo de cartas da Letícia ia desmoronar em alta definição e com som surround. O delegado ficou me encarando com aquela cara de quem já ouviu toda a desculpa do mundo.
Mas como eu estava muito calmo, ele resolveu conferir. Ele mandou o escrivão pegar o meu notebook e o HD. Enquanto isso, a Letícia estava lá fora, na recepção da delegacia, fazendo o maior espetáculo. Eu conseguia ouvir os gritos dela. Eu quero uma medida protetiva. Eu tenho medo de voltar para casa. Ele é um psicopata. Ela levou a dona Lourdes como testemunha, e a vizinha estava lá confirmando tudo, dizendo que ouvia os gritos de socorro todo dia. O delegado conectou meu HD no computador da sala e começou a passar os arquivos. No começo ele estava com aquela cara de tédio, mas conforme os vídeos iam rodando, a expressão dele foi mudando. Ele chamou o sargento que tinha me prendido. Vem cá, dá uma olhada nisso aqui. Eles viram a cena da Letícia passando maquiagem para simular roxo. Viram ela chutando a quina da mesa de propósito. Mas o que chocou mesmo foi o vídeo daquela noite, minutos antes da polícia chegar. A câmera da cozinha pegou tudo. Eu parado, quieto. E ela me dando tapa na nuca, me provocando. E depois indo para a sala quebrar as cadeiras e rasgar a própria blusa. O áudio estava limpinho. Dava para ouvir ela falando: "Vou ligar pro 190 agora e dizer que você tá armado." O delegado parou o vídeo, encostou na cadeira e soltou um suspiro pesado. Ele olhou pro sargento e disse: "A gente quase cometeu uma injustiça das grandes." Ele mandou me soltarem da algema na hora. "Renan, me desculpa pelo aperto aí, mas você entende que a cena que a gente encontrou era outra, né?" Eu só balancei a cabeça e disse: "Eu entendo, doutor. Por isso eu não reagi. Sabia que a verdade estava no HD." Aí o jogo virou de um jeito lindo. O delegado pediu para eu esperar e saiu da sala. Ele foi até a recepção onde a Letícia ainda estava chorando no ombro da vizinha. Ele chegou nela e falou: "Dona Letícia, precisamos que a senhora venha aqui dentro para assinar uns termos e formalizar a queixa." Ela foi toda saltitante, achando que ia sair de lá com a chave da casa só para ela. Quando ela entrou na sala e me viu sentado, sem algema, tomando um copo de água, ela tomou um susto. "O que esse monstro tá fazendo solto? Ele me bateu! Olha o meu braço!" O delegado nem piscou! Ele virou o monitor para ela e deu o play exatamente na parte onde ela estava rindo e falando com a amiga no celular sobre o otário sair algemado. A cor sumiu do rosto da Letícia na hora. Ela ficou mais branca que papel de pão. Ela tentou gaguejar. Isso é montagem. Ele é técnico em segurança, ele editou isso." O delegado deu um soco na mesa que fez ela pular. "Chega de mentira. Isso aqui é crime de denunciação caluniosa, fraude processual e falsa comunicação de crime. A senhora tá presa em flagrante." Eu nunca vou esquecer a cara da dona Lourdes, a vizinha, que estava espiando pela fresta da porta. Ela ficou com o queixo no chão. O sargento, que antes tinha me apertado o pulso, agora pegou o braço da Letícia e deu o clique da algema nela. Ela começou a berrar, a dizer que era injustiça, que eu tinha armado para ela, mas não tinha argumento contra o vídeo. O delegado virou para mim e disse: "Renan, você tá liberado. Mas amanhã procura um advogado, porque o que ela fez não foi brincadeira. Ela tentou destruir sua vida para ficar com um imóvel. Isso é podre." Eu saí da delegacia por volta das 3 da manhã. A dona Lourdes tentou vir falar comigo no estacionamento. "Ai, Renan, me desculpa. A gente não sabia." Eu nem deixei ela terminar. Olhei bem na cara dela e disse: "A senhora tem idade para saber que não se julga ninguém sem prova. Passar bem." Voltei para casa sozinho. A casa da dona Aurora estava um caos. Cadeira caída, caneca quebrada, tudo do jeito que a Letícia deixou para fazer a cena. Eu sentei na poltrona da sala, no escuro, e pela primeira vez eu não senti raiva. Senti uma paz absurda. O plano dela tinha voltado contra ela como um bumerangue. Mas eu sabia que isso era só o começo. Ela ia tentar sair da cadeia, ia tentar se vitimizar no processo de herança. Então, no dia seguinte, eu liguei para o Dr. Marcos, um advogado fera em direito de família e criminal. Eu disse para ele: "Doutor, eu não quero só me defender. Eu quero que ela pague por cada segundo que eu passei dentro daquela viatura sendo chamado de agressor." E o Dr. Marcos deu um sorriso pelo telefone. "Pode deixar, Renan. Vamos entrar com uma ação de exclusão de herdeiro por indignidade. Ela tentou cometer um crime contra você para acelerar a posse do bem. Ela não vai só perder a casa, ela vai sair devendo até o que não tem." A notícia da prisão da Letícia correu o bairro mais rápido que fogo em mato seco. No dia seguinte, quando eu saí no portão para pegar o jornal, o silêncio era total, mas os olhares tinham mudado. A dona Lourdes, que antes me xingava, agora ficava se escondendo atrás da cortina, morrendo de vergonha. O Tião do mercado veio até a minha calçada, com a cabeça baixa, todo sem jeito. "Pô, Renan, o pessoal aqui tá se sentindo muito mal. A gente foi na pilha da sua irmã, ela fez uma cena muito forte, cara."
Eu tô até com medo, porque no calor do momento eu joguei uma pedra na viatura da polícia quando eles estavam te levando, achando que você era um lixo de agressor. Se os policiais anotaram a placa do meu carro ou me viram, tô lascado por desacato ou dano ao patrimônio. Eu só olhei pra ele e disse: Pois é, Tião. O problema é que a confiança não tem conserto. Vocês me conhecem desde moleque e acreditaram que eu era um bicho a ponto de atacar até a polícia pra me atingir. Entrei pra dentro e bati o portão. Eu não tava ali pra perdoar ninguém, meu foco agora era a justiça. O Dr. Marcos, meu advogado, veio em casa pra gente alinhar a estratégia. Ele é um cara que não brinca em serviço. Ele olhou os vídeos, pegou os prints das postagens que a Letícia fez no Facebook e soltou. Renan, ela foi muito burra. Além da parte criminal que o Estado vai cuidar, a gente vai destruir ela no civil. Ela tentou te imputar um crime grave para te tirar da jogada. Isso é o que a gente chama no direito de indignidade. Basicamente, ela se tornou indigna de receber qualquer coisa da dona Aurora. Enquanto isso, a Letícia estava mofando na delegacia. Como ela não tinha antecedentes, o advogado que ela arrumou, um carinha de porta de cadeia que ela deve ter prometido pagar com o dinheiro da casa, tentou um habeas corpus, mas o juiz negou de cara. O juiz escreveu na decisão que o crime era bárbaro porque envolvia manipulação da justiça e uso da força policial contra um inocente. Ela ia ter que esperar a audiência de custódia trancada. O Dr. Marcos então protocolou a ação de danos morais e a exclusão da herança. Ele pediu 100 mil reais de indenização por tudo que eu passei. Mas doutor, ela não tem esse dinheiro, eu falei. Ele deu uma risada. Ela tem a metade da casa, Renan. O juiz vai bloquear a parte dela para garantir o pagamento da sua indenização. No fim das contas, a parte dela na herança vai servir para te pagar o que ela te causou de dano. Foi aí que eu percebi o tamanho da reviravolta. O plano dela de ficar com 100% da casa ia fazer ela terminar com 0% e ainda um registro na ficha criminal. Passou uma semana e teve audiência de custódia. Eu fui lá só pra ver. A Letícia tava com uma cara péssima, cabelo bagunçado, sem maquiagem, sem aquele brilho de deboche no olho. Quando ela me viu no corredor, ela tentou fazer um drama. Renan, meu irmão, me tira daqui. Foi um erro, eu tava desesperada. Eu nem respondi, passei direto igual um trator. Na frente do juiz, ela tentou dizer que eu tinha hackeado o celular dela para forjar os vídeos. O juiz quase riu. Dona Letícia, os vídeos são das câmeras de segurança da residência, com data, hora e áudio ambiente. A senhora foi pega fabricando provas. A sua liberdade provisória foi concedida, mas com restrições severas. A senhora não pode chegar a menos de 500 metros do seu irmão e tem que sair da casa imediatamente. Ela saiu do fórum com uma mão na frente e outra atrás. Como o juiz deu a liminar para ela desocupar a casa em 24 horas, eu chamei um chaveiro e mudei tudo. Ela teve que ir buscar as roupas dela com uma viatura da polícia acompanhando para garantir que ela não ia aprontar nada. O bairro inteiro estava na rua assistindo a rainha da estética saindo com as roupas dentro de saco de lixo, chorando de raiva enquanto os policiais apressavam ela. Ela foi morar de favor na casa daquela amiga que aparecia no vídeo incentivando o golpe. Mas o que a Letícia não sabia é que a justiça é lenta, mas quando chega, ela amassa. O Dr. Marcos já tinha conseguido o bloqueio da matrícula do imóvel. Ela não podia vender, não podia dar de garantia, não podia fazer nada. Ela estava com o nome sujo, respondendo o processo criminal, e vendo o sonho da casa própria virar um pesadelo de advogado e oficial de justiça batendo na porta. Os meses seguintes foram um verdadeiro moer de carne para Letícia. Ela achou que ia sair da delegacia, esperar o processo em liberdade e que tudo ia ficar por isso mesmo até a partilha da herança. Só que ela esqueceu que eu não estava brincando. O Dr. Marcos entrou com tudo com o pedido de exclusão por indignidade, e o juiz aceitou as provas de primeira. A essa altura, a Letícia já estava morando de favor na casa daquela amiga, a tal da Bianca, que era a mesma que dava risada nos áudios incentivando ela a me ferrar. Só que a amizade de gente desse tipo só dura enquanto tem vantagem, né? Como a Letícia estava com as contas bloqueadas por causa do processo de danos morais que eu abri, ela não tinha um puto para pagar um aluguel ou ajudar nas compras. Não deu 2 meses e a Bianca botou ela para correr também. A princesinha que queria dar o golpe para ficar com aquela casa grande todinha para ela acabou indo morar num quartinho de pensão fuleiro no centro, trabalhando de recepcionista num salão de beleza para ganhar um salário mínimo e tentar pagar o advogado meia-boca dela. Enquanto isso, o processo criminal avançava. O Ministério Público não teve dó. A promotora leu os autos e disse que a conduta dela era vil e repugnante, porque ela usou uma pauta séria, que é a violência contra a mulher, para cometer um golpe financeiro contra o próprio irmão. Isso pesou demais. Na primeira audiência de instrução, ela tentou chorar,
Disse que estava com depressão, que a morte da nossa avó deixou ela perturbada. O juiz olhou para ela e perguntou: Dona Letícia, a depressão da senhora ensinou a senhora a usar maquiagem artística para simular hematomas e a coordenar depoimentos falsos com vizinhos? Ela ficou muda. O meu advogado ainda deu o golpe de misericórdia. Ele chamou o Tião do mercado como testemunha. O Tião foi lá, todo suando frio, e confessou que a Letícia ia todo dia no mercado choramingar, mostrando os roxos falsos e dizendo que eu a impedia de comer. O depoimento dele foi o prego no caixão. Mas o que realmente quebrou ela foi o valor da causa. O Dr. Marcos conseguiu fixar uma indenização provisória de R$ 80 mil. Como ela não tinha esse dinheiro, o juiz determinou que no momento da partilha do inventário da Dona Aurora, o valor seria descontado integralmente da cota dela e transferido para mim. Ou seja, ela já estava perdendo quase tudo antes mesmo de receber. Ela começou a me mandar mensagens de números diferentes, já que o oficial dela eu tinha bloqueado. Eram textos gigantes, uma hora me chamando de desalmado, outra hora pedindo perdão pelo amor de Deus, dizendo que a gente era sangue do mesmo sangue. Eu não respondi uma vírgula, guardei tudo para mostrar para o juiz que ela estava descumprindo a medida restritiva de não entrar em contato comigo. Cada mensagem dela era uma multa nova que o Dr. Marcos pedia no processo. Ela estava se enterrando viva e nem percebia. O bairro do Portão, que antes era o palco do meu linchamento, virou o lugar onde ninguém mais falava o nome dela. A Dona Lourdes até tentou me mandar um pote de geleia de amora para fazer as pazes, mas eu deixei o pote no portão para quem quisesse pegar. Eu não queria papo. Eu estava focado em reformar a casa da Dona Aurora. Comecei a trocar o telhado, pintei a fachada de uma cor nova, tirei aquele peso morto que a Letícia tinha deixado para trás. Eu sentia que estava limpando a energia do lugar, e o final da história dela no crime estava chegando. O julgamento foi marcado e a previsão era de que ela pegasse uns bons anos de reclusão, mesmo que em regime aberto ou semiaberto, mas a ficha limpa dela já era. O nome Letícia agora constava no sistema da polícia como estelionatária e farsante. Ela achou que ia me dar o golpe da vida dela, mas ela acabou de dar o golpe na própria existência. O Dr. Marcos me ligou numa sexta-feira com uma notícia ainda melhor. O juiz do cível tinha dado a sentença final da indignidade. A Letícia foi declarada oficialmente excluída da sucessão. Traduzindo para o português claro, ela perdeu o direito à metade da casa. Tudo passaria a ser meu, por causa da tentativa de crime que ela cometeu. Ela ia sair dessa história sem o imóvel, com uma dívida enorme de custas processuais e advogados, e ainda com o peso de ser a vergonha da família. Quando a notícia da sentença de indignidade saiu, parecia que um piano tinha caído na cabeça da Letícia. Ela achou que, no pior dos cenários, ela ia ter que me pagar a indenização e ainda ia sobrar um troco da venda da casa para ela recomeçar a vida. Mas o Dr. Marcos foi cirúrgico. Quando o juiz bateu o martelo dizendo que ela era indigna, ela perdeu o status de herdeira. É como se, para a lei, ela tivesse morrido antes da Dona Aurora. O direito dela evaporou. Eu lembro de ler o documento e sentir um calafrio, mas de justiça, sabe? A ganância dela foi tão cega que ela não percebeu que estava jogando um jogo onde a única regra era a honestidade. E ela não tinha nenhuma. A essa altura, o quartinho de pensão dela já estava atrasado. Ela tentou uma última cartada desesperada. Apareceu na frente do meu serviço, mesmo com a medida protetiva valendo. Eu estava saindo do banco, indo pegar meu carro, quando ela brotou do nada atrás de um poste. Estava magra, com olheiras profundas, sem aquele deboche de antes. Renan, por favor, retira o processo de indignidade. Eu assino qualquer papel abrindo mão da indenização, mas não me deixa sem nada. Eu não tenho onde cair morta. Ela gritou no meio da calçada. Eu não parei de andar. Só destravei o carro e falei por cima do ombro. Você não teve pena de mim quando eu estava algemado no camburão, Letícia. Você sorriu para mim. Agora abraça a consequência do seu sorriso. Entrei no carro e saí, mas ela não parou. Começou a bater no vidro, gritando que eu era um monstro. Eu nem precisei fazer nada. O segurança da empresa viu a cena e chamou a polícia. Como ela já tinha o histórico e a restritiva, levaram ela de novo para a delegacia. Dessa vez não teve choro que amolecesse o delegado. Ela passou a noite na cela para aprender que ordem judicial não é sugestão. O Dr. Marcos usou esse episódio para apertar ainda mais o cerco no processo criminal. O julgamento final aconteceu num dia de chuva lá no Fórum Criminal. A sala estava vazia, só eu, ela, os advogados e o juiz. A Letícia tentou manter a postura, mas quando o juiz começou a ler os crimes, denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime e fraude processual, ela começou a tremer. O juiz foi curto e grosso.
A senhora tentou instrumentalizar o Estado, a polícia militar e o poder judiciário para satisfazer um capricho financeiro, destruindo a reputação de um homem inocente. Isso não é apenas um erro familiar, é um atentado contra a justiça. A sentença veio 4 anos e 8 meses de reclusão. Como ela era primária, pelo menos no papel, porque a gente sabe que ela já aplicava golpe em namorado faz tempo, ela conseguiu o direito de começar no regime semiaberto, mas com uma lista de condições que parecia um manual de etiqueta. Ela tinha que estar em casa às 20 horas, não podia beber, não podia frequentar certos lugares, e claro, o nome dela agora brilhava no sistema com o carimbo de condenada. Mas a parte que doeu mais nela nem foi a liberdade restrita, foi o bolso. O juiz condenou ela a pagar as custas do processo e os honorários do Dr. Marcos, que não são baratos. Como ela não tinha mais a casa para garantir nada, o advogado dela, aquele carinha que ela achou que ia salvar a pele dela, caiu fora assim que viu que não ia haver a cor do dinheiro. Ela ficou literalmente na mão. Enquanto ela se afundava em dívida com o Estado e com advogados, eu estava terminando a reforma da Casa Grande. Coloquei um sistema de segurança de última geração, dessa vez com câmeras bem visíveis, só para deixar o recado. O bairro do Portão começou a me tratar como se nada tivesse acontecido, mas eu não esqueci. O Tião do mercado vira e mexe tentava puxar assunto sobre futebol, mas eu só respondia o básico e saía. A dona Lourdes agora atravessa a rua quando me vê, acho que o peso da consciência ou o medo de eu processar ela também por falso testemunho fala mais alto. Eu cheguei num ponto da vida onde o silêncio vale mais que qualquer pedido de desculpa esfarrapado. Eu estava em paz, mas sabia que a Letícia ainda tinha uma última gota de veneno para tentar espalhar antes de sumir de vez da minha vida. A última cartada da Letícia foi o que eu chamo de o suspiro da cobra. Como ela viu que não tinha mais como ganhar no tapetão da justiça, ela tentou a destruição total da minha imagem na internet. Já que ela não podia chegar perto de mim por causa da polícia, ela criou um perfil fake e jogou nos grupos de Facebook aqui de Curitiba e no WhatsApp do bairro que eu tinha subornado o juiz e que os vídeos das câmeras eram deepfake, que eu tinha usado inteligência artificial para colocar o rosto dela naquelas cenas. Dá para acreditar na audácia? Ela dizia que eu era um hacker perigoso e que a vizinhança corria perigo comigo morando ali na casa da dona Aurora. Por um momento, o clima no bairro voltou a ficar estranho. Eu percebi que no grupo de moradores o pessoal estava dividido. Tinha gente que falava: "Ah, mas hoje em dia a tecnologia faz tudo. Será que o Renan não armou mesmo?" Só que a Letícia esqueceu de um detalhe. Eu sou técnico em segurança e tecnologia, e o Dr. Marcos é um tubarão. Assim que as postagens subiram, eu fiz o print de tudo e registrei uma ata notarial no cartório. O Dr. Marcos nem esperou o dia seguinte. Entrou com um pedido de urgência para o Facebook derrubar o perfil e rastrear o IP. Não deu outra. O rastro levava direto para o celular daquela amiga dela, a Bianca, que tinha voltado a falar com a Letícia escondido. O juiz ficou possesso. Ele entendeu que ela estava usando a liberdade do regime semiaberto para continuar cometendo crimes de calúnia e difamação. O resultado? O juiz mandou expedir um mandado de busca e apreensão no quartinho onde ela estava, e a multa diária pelo descumprimento das ordens subiu para R$ 5.000. A Letícia entrou num beco sem saída financeiro que nem em 3 vidas ela paga. Ela foi intimada para uma nova audiência, dessa vez para explicar as postagens. No dia ela estava desmoronada. Sabe quando a pessoa percebe que o buraco que ela cavou para o outro é onde ela vai morar? Então, o juiz olhou para ela com um desprezo que eu nunca vi. Dona Letícia, a senhora não tem limites? A senhora foi condenada, foi excluída da herança e continua usando a internet para atacar a vítima? Ele converteu a pena dela, que era bem flexível, para uma situação muito mais apertada. Ela agora tinha que se apresentar toda semana no fórum e estava proibida de ter qualquer rede social. Se aparecesse um A dela na internet, ela ia direto para o regime fechado sem escala. E sabe o que foi o mais satisfatório? Ver a citação da dívida chegar para ela. O Dr. Marcos conseguiu que o juiz fixasse o valor final de tudo, entre indenização por danos morais, multas por descumprimento, custas do processo e os honorários. A conta da Letícia bateu na casa dos R$ 250 mil. Como ela não é mais herdeira da Casa Grande e não tem um centavo no banco, o nome dela foi para o SPC, Serasa. E ela teve o passaporte bloqueado e a CNH suspensa. Ela se tornou um fantasma civil. Não consegue comprar um chip de celular no nome dela, não consegue financiar uma bicicleta, não consegue nada. Ela tá condenada a viver de subemprego e ganhar em dinheiro vivo para a justiça não penhorar o salário dela, porque o Dr. Marcos está monitorando tudo. Enquanto ela vivia esse inferno que ela mesma plantou,
Eu recebi a escritura definitiva da casa no meu nome. 100% Renan. Eu fiz questão de fazer um churrasco no fundo da casa, bem perto do pé de limão que a dona Aurora tanto amava. Convidei só os amigos de verdade, o pessoal do meu serviço e uns parentes distantes que ficaram do meu lado. O cheiro da carne assada invadiu a rua. O tião do mercado passou com o carro, olhou, mas nem reduziu a velocidade. A dona Lourdes fechou a janela para não ver a gente comemorando. Ali, com a música baixa e o pessoal rindo, eu olhei para aquela casa e senti que a dona Aurora estava em paz. O mal tinha sido extirpado dali. A Letícia achou que a herança era só o tijolo e o cimento, mas ela esqueceu que o principal legado da nossa avó era o caráter, e isso ela nunca teve. Agora, ela ia ter muito tempo para pensar nisso enquanto contava os centavos para pagar a janta, enquanto eu planejava o meu futuro naquela casa que sempre foi o meu lar. Hoje em dia, eu posso dizer que a poeira finalmente baixou, mas a marca que ficou é eterna. A Letícia... Bom, a última vez que tive notícia dela foi por um vizinho que ainda mantém contato com aquela amiga dela, a Bianca. Parece que ela tá morando num lugar bem apertado na periferia, pegando 3 ônibus para trabalhar num subemprego de limpeza, porque com o nome sujo desse jeito e a ficha criminal de estelionatária, ninguém mais dá uma chance para ela em salão chique ou recepção. Ela virou o que a gente chama de morto-vivo no sistema. O salário que ela ganha, a justiça já retira uma parte direto na fonte para ir pagando as custas do processo e a indenização que ela me deve. Ela vai passar o resto da vida pagando o preço de ter tentado me destruir. Eu terminei a reforma da casa da dona Aurora. Ficou um brinco. Pintei a fachada de um cinza moderno, troquei o portão por um eletrônico de alta velocidade e o jardim tá a coisa mais linda do mundo. Às vezes, eu sento lá na frente, no final da tarde, só para ver o movimento do bairro. O pessoal aqui mudou muito comigo. O tião do mercado acabou vendendo o ponto e sumiu. Dizem que o processo da pedra na viatura rendeu uma dor de cabeça que ele não aguentou. A dona Lourdes continua morando na frente, mas ela não tem mais coragem de me encarar. Quando a gente se cruza na calçada, ela baixa a cabeça e finge que está procurando a chave na bolsa. Eu não sinto ódio, não sinto rancor, eu só sinto uma indiferença profunda. Aprendi que tem gente que a gente não perdoa, a gente só esquece. O que essa história me ensinou é que o sangue não é garantia de lealdade. Tem muito estranho por aí que me deu mais apoio do que a minha própria irmã, que dividiu o mesmo teto e a mesma comida comigo por décadas. A ganância dela foi o veneno que ela mesma bebeu achando que ia me matar. Se eu não tivesse as câmeras, se eu não tivesse sido frio e calculado cada passo, hoje eu poderia estar atrás das grades, sendo chamado de agressor, enquanto ela estaria ostentando na casa que era da nossa avó. A tecnologia me salvou, mas a minha paciência foi o que realmente venceu essa guerra. Se você está passando por algo parecido, se tem alguém da sua família tentando te dar um golpe, se fazendo de vítima ou usando mentiras para te tirar o que é seu por direito, eu te digo, não se desespere. O mentiroso sempre se enrola na própria corda, basta você dar o espaço para ele se enforcar. Registre tudo, guarde provas, não caia em provocação. O silêncio e a prova documental são as armas mais letais que existem contra um mau caráter. Eu agora sigo minha vida. Estou namorando uma pessoa incrível, a Fernanda, que conheci no trabalho. Ela sabe de toda a história, viu os vídeos e me deu o suporte que eu precisei nos dias mais escuros. A gente faz planos de morar juntos aqui na casa grande, quem sabe ter filhos e dar para eles a educação e os valores que a Letícia nunca quis aprender. A casa da dona Aurora agora é um lugar de alegria, de churrasco, de risada e, acima de tudo, de verdade. Escreve aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. Você já teve um parente cobra que tentou te dar um golpe? Como você resolveu? Conta sua experiência aí nos comentários. Vamos mostrar que quem age certo não tem o que temer. Se esse relato te ajudou ou te abriu os olhos, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que está passando por briga de herança. Às vezes a justiça demora, mas quando ela vem com prova na mão, não sobra pedra sobre pedra. Fica com Deus, valoriza quem te valoriza de verdade e lembre-se, a verdade pode até tardar, mas ela não falha. Até a próxima.